que define um vídeo ensaio? Quais são as suas características principais? E, mais importante, qual é a história desse gênero audiovisual que finalmente começou a deslanchar no Brasil, hein? Nesse vídeo, a gente recebe os nossos vizinhos do Mimimídias para responder essas e outras questões. Você ainda não conhece o Mimimídias? Você pode corrigir isso, mas só se você quiser. A gente deixou um link pinado aí no topo da caixa de comentários. Você já parou para pensar o que o desenho Avatar tem a ver com a polarização política que a gente vive hoje? Ou como o poeta romântico britânico Percy Shelley influencia até hoje trabalhos tão diversos como Breaking Bad, How I Met Your Mother ou Monty Python. Como o ato de pegar o Player 2 quando jogamos videogame na casa de alguém tem implicações éticas? Você já parou para pensar, afinal, o que o Batman tem a ver com o Sérgio Moro? Bom, tem gente no YouTube brasileiro se perguntando essas coisas. Você já conhece o Meteoro Brasil. Talvez já tenha visto por aqui a participação do Antídoto, do Normose, do Entreplanos. Eu venho de um outro canal, aqui nessa mesma vizinhança, o Mimimídias. E a gente ainda tem vários outros vizinhos fazendo perguntas estranhas desse tipo o Isaac Ness, o Quadrinho Branco, o Júlio Vitor, o Ludo Viajante, o Nautilus. Esses canais fazem vídeos parecidos, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. E é um pouco difícil entender exatamente qual que é o fio que liga toda essa galera, mas eu acho que a gente consegue traçar isso. E eu acho que é um esforço que pode ensinar muito pra gente sobre como a gente se relaciona com as séries que a gente assiste, os filmes que vemos no cinema, a música que a gente escuta, os livros que a gente lê. Bom, esses canais têm aparecido no YouTube brasileiro e, pra falar a verdade, é meio difícil entender exatamente o que eles têm em comum. Tem uns falando de cinema, outros de filosofia, outros de política, história, outros de games ou animação, e ao mesmo tempo, todos falando meio que de tudo isso ao mesmo tempo. Alguns têm apresentadores falando com uma câmera, outros são só uma voz de fundo. Alguns usam cenas de filmes e séries, outros criam animações próprias e a maioria meio que faz uma mistureba de técnicas. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê esses canais todos, tem alguma coisa que parece que amarra todos eles. Para entender isso, é legal a gente olhar para trás e entender de onde veio tudo isso. Bora tentar desenhar uma arqueologia desse tipo de vídeo? Antes de fazer sucesso por aqui, vídeos desse tipo já apareciam no YouTube gringo. Em canais como o Nerdwriter, o Wisecrack, o Idea Channel, tem também a Lindsay Ellis, o Every Frame a Painting. São canais que fazem o que convencionou-se lá fora na gringa de se chamar de Video Essay, que a gente tem traduzido para vídeo ensaio. Então, talvez seja isso que una todos esses novos canais brasileiros que a gente está falando. Eles todos fazem vídeo ensaios. Mas o que diabos isso quer dizer? Uma coisa que a gente consegue perceber é que esses canais gringos, na sua maioria, embora não em sua totalidade, fazem um tipo de crítica de audiovisual. Ou seja, a maior parte deles faziam e fazem vídeos sobre cinema, séries, desenhos e ocasionalmente até videogames. Isso aponta para o surgimento desse tal vídeo ensaio e ajuda a gente a entender um pouco mais do que define esse tipo de vídeo, afinal. Quando a gente pega esses pioneiros do vídeo ensaio na internet, a gente percebe que a maior parte dos vídeos consistem em cenas de um ou mais trabalhos audiovisuais recortadas e reorganizadas com alguma narração de fundo. O objetivo central seria trazer à luz alguns aspectos dessa obra que seriam poucos vistos à primeira vista, como, sei lá, por exemplo, o uso da simetria na obra do Wes Anderson, ou como a trilha sonora funciona em filmes da Marvel. São aspectos de análise fílmica que, talvez, eles até pudessem ser explicados na forma de texto, mas que quando ganham camadas de som e vídeo, eles têm seu sentido exemplificado, amplificado, potencializado. Um exemplo simples. Vem meteoro! Vem meteoro! Vem meteoro! A mesma frase, com o mesmo tom de voz, assume 3 significados completamente diferentes para quem assiste, dependendo de qual imagem acompanha. Uma das definições mais sucintas diria que vídeo-ensaios são vídeos que são guiados por uma tese em que imagens são usadas junto ao texto
para persuadir o espectador a ler e interpretar essas imagens de uma certa forma. Essa definição é interessante, mas ela parece, para mim, ainda um pouco limitada para o escopo das coisas que temos hoje no vídeo ensaio brasileiro, por exemplo. Como usar essa definição quando estamos falando da leitura e interpretação de coisas que não são necessariamente imagéticas, tipo falando da música, ou da literatura, ou sei lá, de um determinado fenômeno político? Bom, vamos voltar no tempo e pensar sobre como isso funcionava bem antes do surgimento do YouTube. Uma das primeiras menções a video essay que a gente consegue encontrar na internet vem de um periódico acadêmico de literatura e artes chamado Blackbird. E é um texto publicado em 2010, justamente para comunicar aos leitores e autores do periódico que eles começariam a aceitar o envio de vídeo-ensaios. O que é muito interessante é que esse artigo é um trabalho que basicamente tenta diferenciar a ideia de video essay da ideia de film essay, ou seja, filme-ensaio. E aí a gente descobre que esse bicho chamado filme-ensaio é algo até bem antigo. A ideia do filme-ensaio surge para definir o trabalho de cineastas como o francês Chris Marker e filmes como O Aterrorizante Noite e Neblina, um filme de Alain Resnais feito em 1955 sobre os campos de concentração do Holocausto. Esses filme-ensaios eram definidos centralmente pela sobreposição de um texto narrado em voice-over com imagens, mas de forma que o texto não exatamente conta o que está nas imagens e nem as imagens exatamente ilustram o texto. O que a gente tem é um trabalho centaúrico, meio texto, meio filme, em que nenhuma das partes funciona totalmente por conta própria. E o que diferencia, então, esse filme-ensaio do vídeo-ensaio? Isso é interessante. Nesse artigo, discute-se como o filme-ensaio é um gênero que foi pouco explorado. O motivo que eles atribuem para isso é centralmente econômico. Filmes são caros de fazer. Exigem produtoras, câmeras, película, iluminação. A história do filme no século XX é a história centralmente de grandes produtoras ou bondosos mecenas. E essa é uma das diferenças do filme, da película, do antigo cinema, desse audiovisual que pede quase uma reverência, pro vídeo. Isso que a gente faz em casa, em câmeras digitais, capturando vídeos na internet, editando em nossos computadores pessoais. O vídeo-ensaio consegue pegar as ambições do filme-ensaio, que em muita medida eram frustradas pela dificuldade de se fazer cinema com pouco recurso, e fazê-las florescerem agora em telas de computadores, celulares e televisões pelo mundo afora. Bom, o filme-ensaio parece oferecer pra gente uma definição um pouco mais ampla, que talvez nos ajude um pouco mais essa ideia de uma sobreposição de texto e imagem em que nenhum deles funciona perfeitamente sem o outro. Mas não seria essa uma definição plausível de se dar meio que para qualquer produto audiovisual? O que diferencia então o tipo de sobreposição entre texto e imagem que o vídeo-ensaio faz? Bom, para isso a gente tem que dar mais um passo para trás. Vamos esquecer um pouco da parte do vídeo e vamos tentar responder algo que talvez você já esteja se perguntando a essa altura. O que afinal é um ensaio? Bom, essa é talvez a principal pergunta que a gente vai tentar responder hoje. O que a gente chama de ensaio é um gênero textual. É o chamado em inglês de essay e em francês de essay. E eu tô falando desses dois idiomas porque existe meio que uma diferença de sentido, uma transformação na definição desse gênero textual quando ele sai da Europa e chega nos Estados Unidos. E é uma mudança muito determinante para entender o que é o vídeo-ensaio. O que se chama de essay nos Estados Unidos, a partir de meados do século XX, é um gênero textual principalmente acadêmico, produzido em escolas de ensino médio e universidades, de textos em geral que são curtos, cujo objetivo é elencar argumentos para sustentar uma tese. De uma forma que não seja tão formal e profunda para ser um artigo, nem informal ou raso bastante para ser um mero texto de opinião. É muito comum, por exemplo, os professores de matérias tipo inglês, literatura ou história pedirem essay questions, ou questões ensaios para o aluno. Uma pergunta que deve ser respondida com um texto.
Essa ideia de essay parece muito com aqui no Brasil a gente chama de texto dissertativo argumentativo, sabe? É um texto tipo redação do Enem, prova dissertativa da faculdade, esse tipo de coisa. Então, os video essays, principalmente falando aqui dessa cena no YouTube estadunidense, tem muito desse essay acadêmico dos Estados Unidos. Essa coisa de reunir argumentos para sustentar uma tese e tal, mas usando para isso também o caráter audiovisual da mídia. Mas a questão é que os videoensaios, eles têm algo de diferente da essay da tradição estadunidense. Tem uma camada poética, estética, artística, um quê de sensível. Uma coisa que vem até da palavra ensaio, de ensaiar sobre um tema, ou seja, de treinar, de testar, de experimentar. E para entender isso, aí sim, temos que dar uma última viagem para entender a origem do ensaio. Na Europa, nos séculos 16 e 17, nas mãos de mestres como Michel Montaigne, da França, Johann Herder, na Alemanha, e Francis Bacon, na Inglaterra. Esses autores se destacaram por desenvolver teses filosóficas cuja escrita não seguia exatamente o que se esperava de uma escrita hermenêutica para a época. Eles usavam de alegorias, brincavam com as palavras, incluíam anedotas, incluíam até suas próprias experiências, seus próprios sentimentos na forma bem desavergonhada. Mas ainda assim, eles tentavam elaborar uma tese, sustentar um argumento, provar um ponto. Esses mestres inauguraram o ensaio, um gênero textual que não é nem exatamente um texto teórico, nem exatamente um texto literário, mas que está em algum lugar no meio aí desse caminho. Como diz o filósofo alemão Max Bense em um texto fabuloso sobre o ensaio e sua prosa, o ensaio está em um terreno intermediário entre o estado estético da criação e o estado ético da convicção. Mas como exatamente se desenvolve esse texto intermediário? O Bense discute isso longamente nesse texto, e o link inclusive está aqui na descrição para quem quiser ler tudo. Mas o que eu acho mais interessante para a gente entender é que eles chamam o ensaio de um experimento com a linguagem. O ensaio é uma tentativa de realidade em prosa que não perde de vista a poesia. Ensaio significa tentativa. Podemos bem nos perguntar se a expressão deve ser entendida no sentido de que aqui está se tentando escrever sobre alguma coisa, isto é, no mesmo sentido em que falamos das ações do espírito e da mão. Ou se o ato de escrever sobre um objeto total ou parcialmente determinado se reveste aqui do caráter de um experimento. Pode ser que ambos os sentidos sejam verdadeiros. O ensaio é a expressão do modo experimental de pensar e agir, mas é igualmente expressão daquela atividade do espírito que tenta conferir contorno preciso a um objeto, dar-lhe realidade e ser. Escreve ensaísticamente quem tenta capturar seu objeto por via experimental. Quem descobre ou inventa seu objeto no ato mesmo de escrever, dar forma, comunicar, quem interroga, apalpa, prova, ilumina e aponta tudo o que pode se dar a ver sob as condições manuais e intelectuais do autor. O ensaio busca apreender um objeto abstrato ou concreto, literário ou não literário, tal como ele se dá nas condições criadas pela escrita. O ensaio é um texto que investiga algo relacionado ao campo da escrita, ou, podemos dizer, ao campo da linguagem. Mas essa investigação é experimental, como um experimento num laboratório de física ou de biologia. Mas o laboratório aqui é o texto. A gente parte de reagentes, que são do campo da teoria, do campo do argumento, um filósofo, um artigo, um fato político. Juntamos reagentes, que são do campo do sensível, do estético, um filme, um romance, um desenho, e colocamos isso nos nossos instrumentos de análise do campo da linguagem. Explicações, analogias, metáforas, alegorias, detalhamentos, paráfrases. E por fim, a gente vê o que acontece. Por que isso? O ensaio, por ser sempre experimental, ele nem sempre sabe aonde que ele vai chegar. Ele é investigativo. Ele pode inclusive fazer aproximações que talvez não funcionem muito bem, que outras pessoas vão ler, talvez vão achar que aquilo não fez o menor sentido. Ou outras que vão redefinir a forma como toda tradição intelectual vê um livro, um filme ou um autor.
O ensaio está aí desde o século XVI, mas nos séculos XIX e XX ele encontrou na filosofia alguns dos seus maiores nomes, como Leo Tolstói, Henry David Thoreau, Walter Benjamin, Jean-Paul Sartre, Mário Vargas Llosa e José Saramago. Nos anos 50, o ensaio se esbarra com o audiovisual e dá origem ao filme-ensaio, que traz mais camadas para essas experimentações da linguagem, ao colocar imagem e som junto aos outros reagentes. E agora, nesse início de século XXI, o filme-ensaio se transmuta em algo mais acessível, tanto de ser feito quanto de ser consumido, ao ocupar o YouTube na forma do vídeo-ensaio. Então talvez o que todos esses canais tenham em comum não está exatamente nas técnicas de edição, nos assuntos que eles abordam ou em como os roteiros deles se estruturam. O fio que liga toda essa vizinhança maravilhosa que a gente gosta tanto de ocupar é o fato de que a gente está, todos nós, experimentando com a linguagem, confrontando obras, autores e ideias, editando vídeos, roteiros e áudios sem nem sempre ter muita certeza de onde a gente vai chegar, ou, sequer, se a gente vai chegar em algum lugar. Por isso, parecemos às vezes tão diferentes uns dos outros, mas ainda assim, tão parecidos. E aí, que tal vir experimentar com a gente? Muito obrigada ao Tavos, a Clara e ao Leonardo do Mimimídias. A gente tá muito feliz por ter esse conteúdo aqui no Meteoro e é muito grato a eles. E se você ainda não conhecia o Mimimídias, saiba que a gente também tá muito feliz em apresentar esse canal para você. A gente deixou um link para o canal deles pinado ali no topo da caixa de comentários. Você pode ir lá conhecer, mas só se você quiser. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho do vídeo para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Gustavo Lopes, que aparece aí com a galera dele. Beijo, gente! Tchau!